Nós vamos ler um pouco da história de Asa, que foi rei de Judá, num tempo quando o reino de Israel era dividido em dois: o reino do sul e o reino do norte também. O reino do sul era conhecido como Judá e a capital era Jerusalém. E o reino do norte era conhecido como Israel e a capital era em Samaria. O reino do sul era composto pela tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim. E geralmente os reis do sul eram mais fiéis ao Senhor, e do norte já abandonaram o Senhor. E por consequência o reino do norte foi destruído primeiro. As 10 tribos e meia de Israel foram espalhadas pela face da terra. Ao passo que o reino do sul também foi invadido por Nabucodonosor, mas devido às promessas de Deus ele não foi destruído e permaneceu até hoje, dando origem, portanto, a como chamamos os israelitas hoje em dia. Chamamos de judeus porque eles procedem, na sua maioria, tem como identificação, melhor falando, a sua maioria a tribo de Judá. Aí vem a questão de judeus. Bom, segundo Crônicas 16, do verso 7 em diante, diz assim: Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Ó Deus bendito, como precisamos do Senhor para falar da Tua palavra, para ouvir e colocá-la em prática. Seja misericordioso mais uma vez para com todos nós e age segundo o Teu querer. Eis-nos aqui, glorifica o Teu santo nome. Amém. Vocês já devem ter ouvido uma frase: o importante não é como nós começamos, mas como nós terminamos. E de fato, essa frase tem a razão de ser. É importante começar, porém o mais importante é como nós terminamos. E na verdade, queridos, nós sabemos como começamos, mas não sabemos como terminamos. Achamos que nós somos senhores da nossa vida, donos do nosso destino. Porém, nenhum de nós tem controle absoluto sobre a própria vida. Tudo depende de Deus, do seu poder, da sua justiça, da sua graça e da sua misericórdia também. Esta parte da história lida por nós retrata bem esse caso de alguém que começou muito bem,
porém terminou muito mal. Este homem, ele teve um início de reinado, e nós podemos voltar às páginas da Bíblia, no capítulo 14, e perceber um pouco mais da vida de Asa, daquilo que ele fez diante do Senhor, junto ao povo de Israel, e como isso entrou para a história. Quando nós lemos a história de Asa, nós percebemos que Deus usou o autor desse livro, que nós não sabemos quem foi, para passar a todos nós uma lição. E o que nós podemos perceber na história de Asa e no registro dessa crônica é uma ênfase que permeia toda a história de Asa. Nós podemos ver essa ênfase no verso de número 4 do capítulo 14, que diz assim: ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Vemos também no verso de número 7 desse capítulo 14, pois temos buscado ao Senhor. Vemos no capítulo 15, no verso de número 4, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achados. Vemos também no capítulo 15, verso 12, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Verso 13, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem como mulher. Depois no verso de número 15 desse capítulo, todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Então nós podemos perceber que na história de Asa, a ênfase é buscar ao Senhor. Essa crônica foi aqui colocada por Deus a respeito daqueles que buscam o Senhor. E diante disso, nós podemos ver que Asa ele buscou o Senhor, fez as reformas, livrou o povo da idolatria. Ele não conseguiu livrar completamente, porque se tratando da nossa história, se tratando de mundo, se tratando de igreja, não existe igreja perfeita, como também não existe crente perfeito. Então todos os nossos atos são limitados por causa da nossa natureza pecaminosa. E quando se trata do coletivo, não há uma comunidade que venha a ser uma comunidade perfeita. Olha, onde todos na igreja têm o mesmo interesse, todos buscam o Senhor, isso não acontece. Acontecerá somente no céu, no dia do nosso Senhor, quando Ele reunir a sua igreja, a igreja vitoriosa. Aí sim, lá tudo será perfeito, todos terão o mesmo pensamento, ou seja, louvarão ao Senhor a uma só voz, um só coração. Enquanto estamos nessa terra, nós estamos sujeitos à nossa própria natureza, à nossa natureza pecaminosa. Mas no princípio do reinado de Asa, no que dependeu dele, do povo de Israel, eles que, olha, nós vamos deixar a idolatria, queimar os altares, destituir as pessoas que possuíam poder e ainda buscavam os ídolos, como por exemplo a mãe do próprio rei. Ela foi destituída, conforme o capítulo de número 15, no verso de número 16, e diz assim: o rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azera uma abominável imagem. Azerá, desculpa, o nome é esse correto. Asa destruiu a imagem, fez pó da imagem e tirou a mãe. Não, você não serve para ser rainha de Israel. Ele foi duro, foi correto, foi justo. Não foi falta de amor. Repreender também é amoroso. Falar a verdade é amoroso. Ao passo que aquele que só sabe lisonjear e elogiar e nunca fala a verdade, isso não é amor. E ele foi duro com a mãe e falou: olha, a senhora está errada, a senhora continua na idolatria e isso não serve. Deus não compactua com esse tipo de pensamento.
Além disso, ele foi bênção também para a vida do povo. Ele fortificou as cidades, organizou o exército. E quando ele se viu num problema muito grande, conforme o capítulo 14, diante de um exército de 1.300.000 homens, e o seu exército era pequeno, ele clamou ao Senhor, e Deus lhe deu a vitória. E nós podemos perceber, portanto, que esse homem ele começou muito bem. Mas em um determinado momento, quando ele se viu numa pequena briga, vamos colocar dessa forma, com o reino de Israel, o reino do norte, porque o rei de Israel fez um muro, não deixava as pessoas de Israel passar para Judá. Ele então faz uma aliança, conforme o verso de número 2, usa dos utensílios da casa do Senhor, com o rei da Síria, para lutar contra o reino do norte. Ele se esqueceu do que Deus havia falado, já no tempo do profeta Samuel, que os filhos de Israel não deveriam fazer guerra entre si. Porque, irmãos, essa é a vontade de Deus, não só para o povo, mas para toda a família. Que nenhuma família vive em briga. A Bíblia é clara em todos os sentidos, nós podemos ver vários versículos assim, que o plano de Deus para a vida do ser humano é o bem-estar, é a comunicação, é a comunhão. Mas a briga não. A briga ocorre porque alguém não quer dar o braço a torcer. Geralmente na família é assim, a pessoa sabe que está errado e continua no erro, e leva os outros à aflição, porque não reconhece o seu erro. E assim aconteceu com esse rei também. Ele sabia que estava fazendo errado, mas ele permaneceu no seu erro. Diante disso, nós podemos ver Deus levantando um profeta para falar com ele. Olha, você confiou no rei, você não confiou em Deus, você confiou no exército, mas não confiou naquele que ama verdadeiramente você, que te levantou, que várias vezes te livrou de muitos perigos, e por causa disso, você terá aflição. Aquele era um momento de paz diante das outras nações, mas o coração do rei estava em guerra, e assim Deus permitiu que a vida dele continuasse nesse sentido. Qual a reação de Asa? Os irmãos viram que ele lançou, o verso de número 10, o vidente. Naquele tempo, o profeta também era chamado de vidente, mas não possui a conotação daquilo que é proibido por Deus. Do vidente que consulta os mortos e faz previsão do futuro. Era somente como as pessoas chamavam o profeta em Israel, de vidente também. Ficou bravo e lançou no cárcere, na prisão, no tronco, porque ele não queria ouvir a verdade. Para piorar, queridos, os anos passaram e Asa ficou doente. E o verso de número 12 nos diz que ele não recorreu ao Senhor. Ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não há nada de errado em confiar nos médicos. Toda sabedoria procede de Deus, e toda boa dádiva vem do Senhor. E Deus deixou, portanto, os médicos para cuidar das pessoas. Agora, qual é o erro? É depositar a confiança somente nele. Nós confiamos até certo ponto. Confiança total só em Deus, nem nós mesmos, nem no pai, na mãe, no marido, na esposa, no filho, no pastor, seja lá quem for. Confiança plena só em Deus. E ao invés dele buscar a Deus, o Deus que o livrou de um exército de 1 milhão de homens, ele resolveu ficar doente, permanecer doente. E assim veio a falecer e foi sepultado com seus pais, que é um dizer típico de Crônicas, quando nos dá a ideia de um rei que tenha sido bom para Israel. E diante disso, nós podemos ver aqui
a realidade desse texto, que é buscar o Senhor. E eu pergunto, você tem buscado o Senhor? Será que nós temos buscado a Deus, procurado o Senhor nosso Deus? E através da história de Asa, o que nós podemos perceber são alguns aspectos, e eu vou falar primeiro desses aspectos de buscar o Senhor. O primeiro aspecto nós percebemos daquele que busca a Deus, ele busca a Deus somente naquilo que o próprio Deus resolveu se revelar. Só é possível encontrar o Deus Criador de todas as coisas por meio da palavra dele. Dessa palavra que foi escrita por homens semelhantes a nós, com seus erros, com seus pecados, contudo, homens inspirados por Deus. Falaram da parte de Deus e escreveram não segundo o coração deles, mas segundo tudo aquilo que Deus mesmo colocou para eles escreverem. Ora escreveram do que presenciaram, ora escreveram daquilo que Deus revelou a eles, e ora escreveram através das necessidades. Paulo, por exemplo, tratou dessa forma as necessidades das igrejas. A igreja que está em Filipe, e aí trata da necessidade da igreja. Deus usa aquele momento para falar ao povo local e a todo o seu povo em todas as épocas. Na história de Asa nós percebemos isso claramente no capítulo 14, no capítulo 15, nas reformas de Asa. Ele foi, olha, eu quero observar a lei, verso de número 4, eu preciso observar o mandamento do Senhor. O que está escrito, o que Deus quer, qual é a vontade de Deus? Você só poderá saber da vontade de Deus se ler a Bíblia. Alguns querem saber a vontade de Deus, aí recorrem a alguns meios, né? O pastor, você pode recorrer, mas você, por meio de Cristo, tem livre acesso a Deus. Você não precisa de mediador. Você mesmo pode pegar a sua Bíblia em casa, orar e falar com Deus. Deus, fale ao meu coração, fale à minha alma. E qualquer parte que você abrir da palavra, Deus vai falar com você. Seja lá na genealogia, seja na questão dos números. A palavra de Deus é viva, é eficaz, porque ela não depende do homem. Ela vem do próprio Deus para todos nós. Você tem buscado ao Senhor? Asa também buscou o Senhor se separando do mal. Capítulo 14, verso 5, capítulo 15, verso 8. Nós podemos ver que esse homem percebeu, olha, esse caminho é errado, eu não vou continuar nesse caminho. E ele se apartou do mal. E ele foi tão severo que ameaçou as pessoas: se você não buscar o Senhor, se você não viver dentro dessa aliança, você vai morrer. Tirou até a própria mãe. Isso é um princípio bíblico. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz assim: não apagueis o Espírito. É impossível apagar o Espírito, mas aqui está se referindo à ação. E nós deixamos de sentir o amor de Deus, a graça, o perdão, o agir do Senhor, o tocar, o ler da palavra, quando nós vamos ao pecado e permanecemos no pecado. Nós deixamos de ter toda a alegria do céu. No verso 20 diz assim: não desprezeis as profecias, ou seja, não despreze a palavra do Senhor. No verso 21 diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, aquilo que é mal você deixa de lado, aquilo que é bom você pega para a sua vida. E no 22 diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Ou numa outra tradução, afastai-vos ou fugir da aparência do mal. É dessa forma que nós buscamos a Deus. Não é porque somos convertidos que podemos fazer todas as coisas. Eu sou de Deus, eu sou eleito, eu posso fazer o que eu quiser, porque nada tira a minha salvação. De fato, uma vez salvo é sempre salvo. Mas Paulo nos orienta lá na primeira carta aos Coríntios que nós devemos tomar cuidado, porque
pelos frutos os conhecereis. Aquele que é de Deus tem prazer em se santificar. Aquele que é de Deus tem prazer em cultuar ao Senhor. Ele tem prazer em adorar a Deus. O seu prazer é agradar o seu Senhor. E isso é marca de todo aquele que foi salvo, remido, transformado por Deus e selado pelo Espírito Santo. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer em servir ao meu Deus. E esse prazer é tão grande. Quando eu vou trabalhar não para o meu patrão, mas eu vou trabalhar para Deus. E esse prazer é tão grande que quando a irmã vai cozinhar, ela não cozinha somente para as pessoas que estão em casa. Ela faz para a honra e para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e para a glória do Senhor. No Novo Testamento, nós aprendemos que nós não devemos nos prender a jugo desigual, andar com o ímpio, fazendo todas as obras do ímpio. Isso atrai maldição sobre a nossa vida. A ira de Deus pesa sobre a gente quando nós andamos dessa forma. Então, buscar ao Senhor é observar a palavra de Deus. Buscar ao Senhor é separar do mal conhecido. Digo mal conhecido porque às vezes nós fazemos as coisas erradas e não temos consciência. Aí é outra questão. Mas no quanto depender de nós, devemos buscar ao Senhor e se apartar do mal. Buscar ao Senhor é confiar no Senhor e não nos métodos. Asa, a princípio, diante da sua luta, ele se viu perdido. Tem um exército maior que o meu. O que ele fez? Buscou o Senhor. Ele não confiou no poder, como nos fala no Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Não é o processo, não é a força, não é o meio que lhe dá a vitória, mas é Deus. É Deus quem guarda, sustenta, dirige e promove até o final. É o Senhor dos exércitos. Então, conforme o nosso texto, buscar o Senhor é isso. É confiar no Senhor e não nos métodos. É se separar do mal. É observar a palavra de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, existe uma consequência. Quando buscamos dessa forma, de todo o nosso coração, e a consequência é a presença de Deus. A presença de Deus concedeu a Asa, primeiro, descanso. Capítulo 14, verso 8. Deus concedeu descanso de todos os seus inimigos. É a paz que Deus concede em meio às guerras, em meio à tribulação. E Jesus Cristo fala a respeito disso aos seus discípulos. Eu deixo a minha paz os dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Quando nós buscamos ao Senhor, nós passamos por aflição porque a Bíblia não é mentirosa, dizendo, olha, agora que você está em Cristo, você não vai ter mais problemas. Ao contrário, a Bíblia fala, você vai ter lutas, você vai passar por dificuldades, mas em tudo o teu coração estará seguro. Nós podemos ver isso no exemplo, em Êxodo 33, 14, quando Deus fala com Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O descanso verdadeiro só ocorre quando Deus está presente. Você pode buscar o descanso no sono, que ajuda o teu corpo, mas não ajuda a tua alma. Você pode buscar o descanso no dinheiro, que vai ajudar você em tuas necessidades materiais, mas não vai ajudar a tua alma. Você pode buscar descanso em todos os recursos dessa terra, mas a tua alma só terá paz em Deus. Na figura do Salmo 23, do pastor que leva as suas ovelhas até as águas de descanso. E ali diz o texto que refrigera a alma. Eu louvo a Deus por essa expressão do refrigério da alma. Quando a nossa alma está cansada, abatida, de tantas lutas nessa terra, luta em casa, no trabalho, na sociedade, nos amigos, as lutas internas, nós temos um Deus
cuja presença dele, somente a presença dele, refrigera a nossa alma. Quando Deus se faz presente, além de termos descanso, nós temos proteção. Asa enfrentou o exército inimigo, mas foi protegido por Deus. Deus protege os seus filhos, Deus guarda os seus filhos. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, quantas lutas o nosso irmão passou. E lá na segunda carta aos Coríntios, ele retrata bem das surras, dos açoites, do naufrágio, da traição dos amigos, do ataque dos inimigos, mas em tudo Deus protegeu o nosso irmão. E isso não foi privilégio só dele, não. Esse privilégio é de todos aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. Deus protege os seus filhos. Como nós já conversamos várias vezes dos testemunhos, as pessoas gostam de dar testemunho. Alguns são bons, outros são testemunhos. Talvez é verdade, queridos. Testemunho grande que nós podemos dar naquele dia, quando não aconteceu nada. Nem um tropicão você deu. Deus guardou você. Na figura do Salmo, guardou a tua saída, guardou a tua entrada, guardou você, porque Ele ama você. Enquanto Asa buscou o Senhor, ele teve esse privilégio de ser protegido por Deus. E também o que nós podemos perceber é fortalecimento. Deus chama, Deus fortalece. Nas dificuldades, nos momentos mais tristes, Deus fortalece os seus filhos. Deus dá força, uma força que não há comparação nessa terra. Não há frase, ensinamento, psicologia capaz de dar uma força semelhante à força do Senhor. Vemos isso por meio da história de Sansão. Força bruta para enfrentar os inimigos. E vemos isso por meio da ressurreição de Cristo. Quando a Bíblia nos ensina que o mesmo poder que operou em Cristo na ressurreição opera em nossa vida hoje também. É maravilhoso saber disso. E o Senhor ajuda os seus filhos, protege os seus filhos, dá descanso aos seus filhos, fortalece os seus filhos, como no trecho de Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? E ali é descrita a tristeza, a dor, espada, angústia, principados, potestades. Não há poder maior que o poder do amor de Deus. Por isso no Salmo 37, verso de número 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. E entregar, dentro do conceito bíblico, é se submeter à palavra de Deus, é se submeter à vontade de Deus, se submeter aos critérios de Deus, se submeter ao sacrifício de Jesus Cristo, é ser orientado pelo Espírito Santo. Entregar não significa Deus está aqui nas tuas mãos, eu deixo, age. Não é isso. Entregar é se submeter. Deus, a minha vida está nas tuas mãos, eu me entrego. Então você submete aquilo que está escrito na tua palavra, na palavra de Deus. Não vivo mais pelo que eu quero ou eu gosto, mas eu vivo por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Está escrito que nem só de pão o homem viverá, mas viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que esse salmo ensina. O entregar é se submeter. Por isso nós aprendemos com Jesus a orar da seguinte forma: seja feita a tua vontade. Independente do resultado, independente da situação, seja feita a vontade do Senhor. Quando buscamos o Senhor, temos a promessa da presença dEle. Mas também esse texto traz a todos nós um alerta, um perigo, e todos nós corremos de abandonar a presença do Senhor. Foi o que aconteceu com este irmão.
Ele abandonou a presença do Senhor. E aí nós vemos 3 aspectos que levaram esse homem a abandonar a Deus. O primeiro, ele confiou em si. Deus não é mais suficiente para orientar. Então o que ele faz? Vou confiar nos meus métodos. Vou confiar nos meus pensamentos. Vou confiar no meu coração, o tal do achismo. Ele se bastou. Eu sou suficiente. Eu vou regendo a minha vida. Eu vou conduzindo todas as coisas. Foi o que ele fez. Confiar em si. A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 17, verso 5 diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Na maioria das vezes nós, quando lemos este versículo, pensamos em confiar em outras pessoas. Ele também se aplica assim. Mas na verdade, fala a respeito de nós mesmos. Nós não devemos nos estribar em nossos próprios pensamentos, porque nós somos imperfeitos, queridos. E mesmo sendo salvos, continuamos a ser pecadores e precisamos da orientação do Senhor. Então, durante todo o tempo, nós precisamos confiar no Senhor, porque no mesmo texto diz assim: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que tem o Deus de Israel por esperança, que busca esse Deus verdadeiramente. Quando o homem começa a confiar somente em si, no seu braço, nos seus argumentos, na sua religiosidade, esse é o começo do fim. Uma outra questão que nós vemos em Asa: ele deixou de ser bíblico. Para fazer a reforma, para tocar o seu povo, ele buscou base no Velho Testamento, na palavra do Senhor, melhor dizendo, na lei do Senhor. Mas depois de um certo momento, ele deixa de confiar na própria lei do Senhor e vai buscar refúgio em Haddad. Não que ele não pudesse contar com a ajuda das pessoas, ele poderia, mas ele deveria primeiro buscar ao Senhor e confiar inteiramente no Senhor. Nós precisamos ser bíblicos, queridos. Como cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia não é um livro para de ficar lá ilustrando, simplesmente como algo ilustrativo na sua vida. Carrega debaixo do braço para dizer que é crente, tem em cima da mesa para dizer que lê a Bíblia. A palavra foi feita para você ler, para alimentar a sua alma, o seu coração, para dirigir a sua vida. O crente começa a abandonar a Deus quando ele confia em si mesmo, quando ele deixa de ser bíblico. E também nós podemos ver na vida de Asa, esse homem rejeitou a correção da parte de Deus. Deus envia um profeta e ele fica bravo com o profeta. Isso é um sinal claro de uma pessoa que abandonou o Senhor. Ele não aceita ser repreendido, ele não aceita ouvir uma palavra. E quando ele vem à igreja, se o pastor está pregando algo, e este algo pregado pelo pastor fala de bênção, de prosperidade, olha, Deus falou comigo essa noite, teve uma palavra do Senhor ali, foi abençoadora. Mas se o pastor falou sobre pecado, ou se traz uma mensagem como esta, avisando do perigo de se abandonar a Deus, o pastor está pregando contra mim. Eu não gosto do que o pastor prega. Sabe por que não gosto? Porque você sabe a verdade que está errado. E o fato de você não admitir não quer dizer que você não esteja errado. Não ameniza o teu erro. Ao contrário, está jogando mais brasa sobre a tua cabeça e falando: você está errado e não quer se curvar diante de Deus. Isso não aconteceu somente com o nosso irmão Hanani. Jeremias, então, quanto sofreu por causa disso, de falar da palavra de Deus. Asa ficou com raiva do homem de Deus, porque esse lhe falou a verdade.
E olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 3:11: Filho meu, não rejeites a disciplina no Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Se Deus ainda usa alguém para repreender você, glorifique a Ele. Mas se Deus não manda ninguém para falar com você, se Deus não toca mais na sua consciência, se você permanece na sua vida e o pecado já não faz mais efeito, tome cuidado, porque isso é um sinal que talvez você já tenha sido rejeitado ou nunca tenha sido eleito. Porque aquele que está sem disciplina não é filho. Está escrito isso lá em Hebreus. Mas Deus disciplina aqueles os quais Ele ama verdadeiramente. E toda disciplina do Senhor é bênção. Mesmo que no presente momento venha gerar tristeza, porque ela gera tristeza no momento para amanhã depois gerar alegria. Mas a repreensão que vem do mundo mata o ser humano, porque ela nunca produzirá alegria. Dentro do conceito bíblico, você deve procurar pessoas que te falem a verdade. Você deve andar com pessoas que te alertem a respeito da vida, principalmente aqueles que são servos de Deus, que digam: você está errado porque você está abandonando o Senhor. Deus não compactua com esse tipo de vida, porque Deus ama você e quer o melhor para a sua vida. Então nessa noite nós vimos essa questão de buscar a Deus. Quando verdadeiramente buscamos o Senhor, isso, coloca para mim, filho. Nós buscamos por meio da palavra dele. Nós buscamos o Senhor por meio da oração. Nós buscamos o Senhor separando do mal. Nós buscamos o Senhor confiando nele e não nos métodos e em nossa força. Nós vimos nessa noite, quando nós buscamos o Senhor, nós temos a promessa da presença dele e ele se faz presente. E a presença de Deus traz sobre todos nós descanso, proteção, fortalecimento. Porém, todos nós corremos o risco de abandonar o Senhor. A Bíblia nos ensina que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E quando é citado isso em Corinto, está falando de Moisés. E foi tido como o homem mais manso da terra. Porém, num determinado dia, ele perdeu a paciência e ali perdeu a bênção também. O homem começa a abandonar a Deus quando confia em si, deixa de ser bíblico e rejeita a palavra de Deus. Vamos encerrar. Diante desse texto, queridos, nós observamos estas verdades e tiramos, portanto, preciosas lições para a nossa vida. A questão é: o que você vai fazer com essa mensagem daqui para diante? Quer um conselho? Busque o Senhor, mas busque de todo o teu coração. Queira mudar de vida. Se a tua vida está errada, não deixa para depois. Busque o Senhor agora. Busque o Senhor, porque os que se inclinam para a carne colherão amargura, tristeza. Mas aqueles que se inclinam para o Senhor colhem bênção e vida. Que Deus nos ajude, que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Lembrem, o mais importante para todos nós não é como começamos, mas como terminamos. E Deus abençoe os irmãos. Vamos curvar as nossas frontes.